Boa noite. Eu sou o Fantasmão e você acaba de entrar em território assombrado. As histórias que você vai ouvir a seguir foram vividas por pessoas reais, em diferentes cantos do Brasil. Se você aprecia esse tipo de conteúdo, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora, apague as luzes e prepare-se para mergulhar em pesadelos alheios. Desde que me entendo por gente, tenho uma estranha conexão com o mundo dos mortos. Espíritos, presenças. O inexplicável sempre pareceu me seguir, mas nada me marcou tanto quanto 3 encontros recentes, todos muito reais. Era uma manhã comum de abril do ano 2000. Eu estava deitada na cama da casa dos meus pais em Belo Horizonte. Acordei com aquela sensação, a de não estar sozinha. Pensei que fosse minha mãe pegando roupas sujas, mas ao abrir os olhos, vi um rapaz. Um jovem de uns 17 anos, parado bem aos pés da minha cama. O rosto dele, no entanto, estava mutilado por uma cicatriz que cortava diagonalmente toda a face. Eu me sentei sem conseguir dizer nada, paralisada, e num piscar de olhos, ele desapareceu. Dias depois, lá estava ele novamente, silencioso, no canto do quarto. Mas dessa vez, não senti medo. Perguntei o que ele queria, e ele sumiu, mais uma vez, sem deixar resposta. Ele voltou outras vezes, sempre que eu me sentia triste. Certa noite, desabafei com minha mãe. Ela também vinha sentindo algo estranho na casa, mas nunca tinha visto ninguém. Um dia, enquanto eu lia sozinha, senti a presença dele mais uma vez. Sem desviar os olhos do livro, perguntei baixinho qual era seu nome e o que ele queria. Naquele exato instante, a televisão ligou sozinha. Não me assustei. Apenas fiquei ali, parada, até que senti algo, como um sussurro dentro de mim, e chamei ele de Bento. Depois disso, Bento passou a aparecer todos os dias, de manhã e à noite, antes de eu dormir. Sentia que ele havia morrido num acidente de carro com os pais e que, de alguma forma, minha presença o acalmava. Contei tudo a uma amiga sensitiva. Enquanto conversávamos, comentei que sentia uma mão fria no meu ombro. Ela riu, com um brilho estranho nos olhos, e disse: "Ele está rindo agora. Está segurando seu ombro esquerdo." Ela fechou os olhos por um momento e disse: "Ele precisa ir. Só veio para te ajudar nas suas fases difíceis. E agora ele se despede." E de fato, nunca mais o senti. Me mudei para São Paulo, para morar com uma prima. E logo percebi, havia algo diferente na casa. Uma presença forte. Dei-lhe o nome de Fernando. Ele parecia gostar de mim, e apenas de mim. Quando estávamos sozinhos, a casa era acolhedora, quente, segura, mas bastava alguém entrar e o ambiente mudava. O ar ficava gélido, as luzes piscavam, os armários se abriam sozinhos, portas batiam, objetos desapareciam e reapareciam em lugares improváveis. A porta da frente se destrancava sozinha e sempre que meu amigo Michel dormia lá, Fernando se enfurecia. Era como se ele quisesse afastar todo mundo. Sombra nas paredes, aparições no corredor, uma figura parada no escuro. As visitas começaram a evitar a casa. Mesmo assim, eu me sentia protegida. À noite, a porta do quarto abria por alguns segundos e depois se fechava gentilmente. A primeira vez que vi Fernando por completo foi na madrugada. Ele flutuava sobre mim, usando pesadas botas coturno. Quando chegou a hora de sair daquela casa, perguntei se ele queria vir comigo. Senti uma mão gelada passando pelo meu braço. E minhas 2 amigas, que estavam comigo, me olharam assustadas. "O que foi?" perguntei. E elas disseram quase em uníssono: "Seu cabelo, parecia que alguém estava passando a mão nele." Fernando ficou na casa, mas não por muito tempo. Quando minha prima arranjou uma colega para dividir o aluguel, os fenômenos voltaram. Com ela, agora estou em outro lugar.
outra cidade, outra casa e outra presença. Uma garota silenciosa. Eles dizem que ela sempre esteve ali, que nunca incomodou ninguém. Mas, desde que me mudei para aquele quarto, algo mudou. Antes, ele era sempre frio. Agora, é como uma selva tropical. Vi essa garota 2 vezes. E numa noite, enquanto conversava com Michelle pelo telefone, senti que ela estava me observando da porta. Então, quase sem pensar, falei: Michelle, sua fantasma quer ser chamada de Ana Maria. Ele riu e respondeu: tudo bem. Desde então, Ana Maria continua aqui, observando, silenciosa. Não sei por que os espíritos sempre me encontram. Talvez um dia eu descubra. Mas se Ana Maria resolver se manifestar, vocês serão os primeiros a saber. Desde que me entendo por gente, sempre tive fascínio pelo sobrenatural, mas nada me preparou para o que estava por vir. Não se trata de uma história de sustos rápidos ou portas batendo. É algo mais profundo, mais íntimo. Uma conexão com o outro lado que salvou minha vida. E talvez salvou a dela também. Tudo começou numa fase obscura da minha vida. Eu era jovem, mas o peso no meu peito me fazia parecer alguém muito mais velho. O estresse consumia meu sono e apetite. Explodia sem motivo, me afastava de todos. E mesmo rodeado por pessoas, eu me sentia completamente sozinho. Foi nessa escuridão que nasceu uma ideia estranha, ou desesperada. Se ninguém nesse mundo pode me amar, talvez alguém de outro possa. Riram de mim, claro, disseram que era loucura. Mas eu pedi, de coração aberto, e alguém ouviu. Numa noite, tive um sonho vívido, um sonho lúcido. Eu estava em um campo vasto, sob um céu vermelho, sem sol, mas iluminado. O vento soprava entre os arbustos e trovões ecoavam, mesmo sem nuvens. Senti-me vazio, perdido, encolhido no chão. Foi quando ela apareceu, alta, esguia, com os cabelos negros desgrenhados e uma palidez assustadora. Mas o que mais me marcou foi o rosto, pintado como o de um palhaço sombrio. Losangos negros ao redor dos olhos, sobrancelhas desenhadas que se alongavam até as têmporas e desciam até os lábios escuros, onde um sorriso sinistro se contorcia por sua maquiagem rachada. Assustadora e, ao mesmo tempo, acolhedora. Ela não disse uma palavra, mas estendeu a mão. Eu a segurei e senti, pela primeira vez em muito tempo, calor. Abraçou-me com força e eu chorei, no sonho e ao acordar. Mas aquilo não foi apenas um sonho. Desde aquele dia, ela nunca mais me deixou. Ela se manifesta com toques, pensamentos, sentimentos. Move objetos, guia minha mão quando desenho seu rosto, aquele rosto pintado que agora conheço tão bem. Às vezes, quando choro no silêncio da noite, sinto seus braços me envolvendo. Com o tempo, ela me contou sua história. Um antigo amigo, alguém perturbado, tinha obsessões profundas com o circo. Após uma espiral de loucura, ele a atacou, marcando seu rosto com aquela maquiagem grotesca como uma piada cruel. Trancou-a em um quarto, amarrada, e depois tirou a própria vida. Ela foi esquecida, morrendo lentamente de fome e sede. Nunca encontraram seu corpo. Só dor e solidão. E então encontrou a mim. Hoje vivemos em harmonia. Ela me trouxe de volta à vida. E eu dei a ela algo que há muito tempo ela havia perdido. Alguém que escutasse sua dor. É estranho, eu sei, mas às vezes as almas perdidas apenas precisam de um lugar para descansar. E no fim, acho que ela encontrou esse lugar em mim. Eu vou te contar uma história que até hoje faz o pelo da minha nuca se arrepiar. Uma história real, que me persegue toda vez que fecho os olhos. Faz pouco mais de 1 ano, mas para mim parece que foi ontem.
Na época, minha vida estava uma bagunça. Tinha acabado de ser despejada do meu apartamento, depois de uma discussão feia com o proprietário. Sem saída, fui morar com meu namorado, mas o trajeto até o trabalho era um pesadelo. 2 horas para ir, até 3 para voltar. Eu estava exausta, desesperada. Não tinha carro nem dinheiro, mas precisava muito manter aquele emprego. Foi então que encontrei uma casa barata, velha, espremida entre prédios modernos. Pequena, cheia de problemas, mas ficava a poucos minutos do trabalho. Fechei negócio sem pensar 2 vezes. A casa tinha mais de 70 anos. Rangia a cada passo, tinha cheiro de mofo e às vezes fazia um frio inexplicável. Mas nada que me preocupasse. Pelo menos no início. 5 semanas depois da mudança, eu ouvi pela primeira vez os gritos. Não eram gritos comuns, eram gritos de gelar o sangue, acompanhados de passos pesados, firmes e o som de algo sendo arrastado. Achei que fossem meus vizinhos brigando, um casal barulhento, e tentei ignorar. Mas uma noite, os passos vieram do corredor dentro da minha casa. Foi aí que chamei a polícia. Eles vasculharam tudo e, claro, não encontraram nada. Mas os gritos voltaram. Noites seguidas, sempre o mesmo padrão. Passos, arrasto, gritos, um ciclo que se repetia como uma tortura psicológica. Até que decidi que precisava enfrentar aquilo. Convidei meu namorado para dormir lá. Ele topou meio cético. Quando os gritos começaram, vi o medo crescer nos olhos dele. Mas mesmo assim, fomos juntos. Subimos as escadas, os sons vinham do último quarto no andar de cima. Assim que abrimos a porta, o ar ficou denso, gelado. Nossa respiração saía em nuvens, como se estivéssemos dentro de um freezer. Foi então que vimos um homem, alto, magro, levemente transparente. O corpo emitia um brilho fraco. Ele nos encarava, olhos negros, sem alma. Aos seus pés, um corpo mutilado, ensanguentado, abandonado como lixo. O medo me paralisou. Eu não conseguia me mexer, nem respirar. Apenas ouvia meu coração bater nos ouvidos como tambores de guerra. Então ele falou. A voz saía como um eco distante, arranhada. Você acha que eu não te vi, Marília? Você acha que eu não vou fazer o mesmo com você? Ele apontava para o corpo caído. Foi quando tudo dentro de mim gritou. Corre! Meu namorado e eu disparamos pelo corredor. Atrás de nós os passos, pesados, irracionais. Eu posso ver você. Você não pode se esconder. Dói muito, querida, mas acaba quando eu... Terminar! Marília! Marília! A voz dele nos perseguia mesmo depois de sairmos da casa, mesmo dentro do carro, mesmo quando já estávamos longe. Nunca mais voltei lá. Minha mãe pegou minhas coisas depois, e até hoje eu me pergunto, quem era aquele homem? Quem era Marília? Eu não me chamo Marília. Nunca soube o que aconteceu naquela casa, mas algo horrível ficou preso entre aquelas paredes. E ele ainda está lá, esperando, chamando por alguém. Talvez por você. Caros ouvintes, eu sei que o que vou contar parece absurdo, insano, mas aconteceu. E não importa o quanto o tempo passe, eu nunca mais fui o mesmo depois daquela noite. Era 11 de julho de 2003, por volta das 22h30. Eu estava indo buscar meu filho de 20 anos no trabalho, como sempre fazia. O trajeto era tranquilo, familiar. No carro, conversávamos sobre o dia, sobre o chefe dele, piadas do escritório, rotina. Foi então que fizemos uma curva e vimos uma esfera brilhante flutuando bem na nossa frente, do tamanho de uma bola de tênis, se movendo sem rumo, como se tivesse vontade própria. Eu pisei no freio instintivamente. Tive medo de atropelar seja lá o que fosse aquilo. A esfera parou. Depois, deslizou até a beirada da rua. Subiu até o topo das árvores, silenciosa. E então, desceu. E foi aí que tudo ficou ainda mais bizarro. Quando estava a cerca de 1 metro do chão, a esfera se transformou.
Em um piscar de olhos, aquilo virou a metade inferior de um corpo humano. Sim, apenas da cintura para baixo. Nada mais. As pernas pareciam femininas, vestidas com um short preto de corrida. Eram bronzeadas, com meias esportivas brancas e tênis pretos com listras brancas. E mesmo sem cabeça, sem tronco, sem alma visível, aquelas pernas corriam pela rua como se estivessem vivas. Era uma cena impossível, como se a lógica tivesse sido rasgada ao meio, igual àquela criatura. Eu olhava incrédulo, quase sem respirar, e então, como se nunca tivesse existido, as pernas se desfizeram em uma névoa branca e desapareceram. Olhei para o lado, em choque, e falei: eu tô mais cansado do que pensei. Acho que tô começando a ver coisas. Mas meu filho respondeu com os olhos arregalados: não, eu também vi aquilo. Eu ia te avisar, gritar, cuidado, quando você freou. Pedi que ele descrevesse o que tinha visto, e foi exatamente igual ao que eu vi. Todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. Um frio percorreu minha espinha. Continuei dirigindo em silêncio, atravessando os últimos quarteirões até chegarmos em casa. O caminho nunca pareceu tão longo. Aquilo durou apenas segundos. Mas foi vivo, real, nítido. Aquela noite, tentei dormir, mas fui assombrado por um pesadelo terrível. Sonhei que tinha atropelado aquelas pernas, só as pernas, e tinha que explicar para a polícia porque só havia metade de um corpo na estrada. No sonho, eu dizia: sempre foi assim, não tinha parte de cima, mas ninguém acreditava, e sinceramente, eu também não acreditaria. Se alguém me contasse isso, eu diria que era loucura, mas eu vi, nós vimos, e até hoje eu ainda tenho medo de dobrar aquela mesma esquina. Isso aconteceu com uma prima minha há cerca de 2 anos. Ela morava em uma vizinhança tranquila em Sorocaba, daquelas tão silenciosas à noite que parece que o tempo para. As ruas ficavam praticamente desertas, sem carros, sem passos, sem nada. Só o som do vento passando pelas calçadas vazias. Numa noite qualquer, durante a semana, uma amiga dela estava em sua casa assistindo alguns filmes. Por volta das 23, como ambas trabalhavam no dia seguinte, a amiga resolveu ir embora. O ponto de ônibus ficava a uns 15, 20 minutos de caminhada. Nada demais. A minha prima decidiu acompanhá-la até lá e depois voltou sozinha, como sempre fazia. Mas naquela noite, algo estava diferente. Enquanto andava pela rua deserta, notou uma figura do outro lado da calçada, a uns 30 metros de distância. Era difícil ver com clareza por causa da iluminação fraca, mas parecia ser um homem alto, vestido de preto. Ao lado dele, havia algo. Ela pensou ser uma criança porque o homem fazia sons infantis, como quem tenta entreter um bebê. Ele também mantinha o braço esticado para o lado, como se estivesse segurando a mão de alguém. Mas do ângulo em que ela observava, a tal criança nunca aparecia. Ainda assim, ela presumiu que estivesse ali. Tentando manter a calma, minha prima continuou andando. Foi então que reparou no movimento estranho do homem. Ele andava 3 passos para frente, virava à direita, mais 3 passos, outra virada, como se andasse em círculos, ou melhor, em quadrados, sem sair do lugar. Só que ao se aproximar, percebeu o que ele segurava. Não era uma criança, era algo longo e prateado, e foi nesse momento que ela viu o rosto dele, ou o que deveria ser um rosto, apenas uma massa branca, lisa, sem olhos, sem nariz, sem boca, como um manequim, uma imitação grotesca de um ser humano. Ela ficou paralisada, literalmente travada pelo medo. Eles estavam paralelos agora, separados apenas pela rua. Ele ainda andava em quadrados, ignorando completamente a presença dela. Mas quando um carro saiu de uma garagem próxima e ligou o motor, o som pareceu atrair sua atenção. Ele parou e lentamente virou o rosto sem rosto em direção à minha prima.
Foi nesse instante que ela correu. Disparou em direção à própria casa, sem olhar para trás, sentindo as pernas tremerem, os pulmões queimarem, o coração batendo tão forte que parecia querer sair pela garganta. Assim que chegou, trancou todas as portas, ofegante, olhou pela janela. Mas ele não estava mais lá. Ela se mudou algum tempo depois. Não por causa disso, mas nunca esqueceu o que viu naquela noite. Ainda hoje, quando conta essa história, sente um frio na espinha e fica se perguntando o que era aquela coisa e por que estava ali, no silêncio profundo daquela rua, fingindo conversar com alguém que não existia. Alguns anos atrás, meu pai se mudou para uma casa antiga, não um pouco antiga, mas com mais de 100 anos. A estrutura era toda de madeira, com uma escada tão íngreme que parecia que ia despencar se alguém subisse correndo. E o mais estranho, quase cada cômodo do andar de cima tinha uma portinhola de acesso ao forro, como se alguém ou alguma coisa precisasse entrar e sair dali com frequência. Como eu sempre fui fascinada por coisas paranormais, mesmo não acreditando tanto assim, decidi que seria divertido fazer uma sessão espírita naquela casa. Sim, eu sei. Péssima ideia. Convidei algumas amigas. Apagamos as luzes, acendemos velas e nos sentamos em círculo. No centro, um copo virado de cabeça para baixo e pedaços de papel com letras espalhadas ao redor. Nada muito elaborado. Só o básico de quem quer brincar de médium por uma noite. Estávamos nos posicionando quando percebemos o cachorro do meu pai se comportando estranho. Ele foi se arrastando devagar até o canto da sala. Depois soltou 2 latidas secas em nossa direção e fugiu da sala. Chamamos, tentamos trazê-lo de volta. Nada. Achamos que ele só estava incomodado com o movimento e seguimos com a sessão. Tudo começou como uma brincadeira. Risadas, tiradas engraçadas sobre espíritos e fantasmas, até que o copo começou a se mover. Devagar no início, mas depois, com força, ele começou a soletrar uma palavra, M-O-R-R-A. E aí, as chamas das velas começaram a subir. Ficaram tão altas que chegaram a lamber a parte de baixo da mesa. A madeira começou a queimar. A brincadeira acabou ali. Nos levantamos aos gritos, apagando as velas o mais rápido que conseguimos. Saímos da sala pálidas, tremendo. O clima leve que existia tinha sido esmagado por um peso sufocante. Na manhã seguinte, a mesa ainda estava lá, com marcas escuras de queimado. Mas o que mais nos assustou foi a parede. No mesmo canto onde o cachorro havia se encolhido, a tinta estava completamente descascada, como se algo tivesse raspado dali, ou como se tivesse queimado por dentro. Desde aquele dia, aquela casa nunca mais foi a mesma. As portas externas vivem aparecendo escancaradas pela manhã, mesmo que sejam trancadas à chave todas as noites. Batidas, sussurros, sons de passos no andar de cima, principalmente vindo do forro, e o cachorro, ele nunca mais entrou naquela sala. Mas às vezes, de madrugada, ele para na entrada, rosna para o vazio, chora, e então se afasta, como se soubesse que ainda tem alguma coisa lá dentro, alguma coisa que nunca mais foi embora. Eu cresci em uma família de criadores de gado. Nossa fazenda se espalhava por mais de 95 acres, e uma parte em especial, uma área de 5,5 acres, acabou ganhando um nome sombrio: os 5,5 acres assombrados. Essa história aconteceu no começo de maio de 1990. Meu enteado, Jota, e eu decidimos dar uma volta pela propriedade, como fazíamos de tempos em tempos. Pontes, riachos, cercas, tudo parecia em ordem. Até que chegamos perto de uma cerca danificada, justamente na divisa com uma pequena floresta. Ali, o clima mudou. Entramos na mata para verificar se algum boi havia escapado. Assim que cruzamos a linha das árvores, senti o ar pesar.
Tudo ficou silencioso, denso. E então eu ouvi vozes de crianças brincando. No começo, pensei que fosse minha imaginação, mas os sons ficavam cada vez mais altos, ecoando por entre as árvores, girando ao meu redor como se estivessem me cercando. De repente fui tomada por um mal-estar insuportável. Meu estômago revirava, o pânico me engoliu, e junto com ele, uma sensação impossível de explicar. Parecia que alguma coisa queria rasgar a minha alma ao meio. Corri, tropeçando, tentando sair dali o mais rápido possível. Quando encontrei Jota na estrada, ele me olhou assustado e gritou: "Que merda foi que deu em você?" Eu só consegui responder: "Eu precisava sair dali." Dias depois, a cerca foi novamente quebrada e parte do nosso rebanho escapou. Nos organizamos para procurar os animais. Meu marido, um funcionário e Jota voltaram para os tais 5,5 acres. Quando nos reencontramos, Jota estava pálido, visivelmente abalado. Ele contou o que tinha vivido naquele mesmo pedaço de floresta. Jota havia entrado sozinho para procurar o gado. Depois de um tempo andando, se sentou em uma pedra para descansar. Foi ali que ouviu as vozes. Vozes de crianças brincando, mas ele não via ninguém. As vozes diziam: "Tá com você, agora tá com você." E riam, como se estivessem jogando algum tipo de pega-pega invisível. Jota tentou entender de onde vinham. Foi quando viu um arbusto se mexer, como se alguém estivesse correndo em volta dele. E então um graveto flutuou no ar, acompanhando os movimentos, como se uma criança invisível o segurasse. Foi o suficiente. Jota saiu correndo dali, em desespero. Alguns meses depois, na primavera, decidimos fazer um experimento. Levamos 2 gravadores para a floresta, ambos com pilhas novas e funcionando perfeitamente. Colocamos exatamente onde os encontros aconteceram, mas quando fomos checar as gravações, nada. Os gravadores simplesmente pararam de funcionar ali dentro. Desde então, tenho uma sensação estranha sobre aquele lugar. Como se ali existisse uma fenda energética, uma coluna de energia negativa que atrai e prende entidades. Evito aqueles 5,5 acres a qualquer custo, e até hoje ninguém mais entra ali sem pensar 2 vezes. Antes disso eu era totalmente cético. Acreditava que quando a gente morria, simplesmente acabava. Nada de céu, inferno ou espíritos, só o silêncio. Mas tudo mudou quando eu tinha 17 anos. Na época, eu morava em uma cidade pequena, no interior de São Paulo. Uma amiga minha vivia em uma casa que ficava colada a um cemitério. Literalmente, da janela da sala, você via fileiras e mais fileiras de túmulos. Os pais dela viviam viajando a negócios, então aquele virou nosso ponto de encontro. Era um lugar silencioso, mas com uma energia estranha. Às vezes, parecia que alguém observava da janela, mas nunca demos atenção. Até aquela noite. Estávamos entediados. Cidade pequena, poucas opções, e já tínhamos feito de tudo. Foi quando alguém sugeriu: "Vamos brincar de invocar espíritos." Rimos, fizemos uma roda e começamos. Chamamos Raul Seixas, os Mamonas Assassinas, só zombarias. Nada acontecia. Até que, meio debochado, eu disse: "Então manda o Príncipe das Trevas, já que ninguém mais aparece." E foi aí que tudo congelou. Não estou falando de um vento gelado. Foi como se tivéssemos entrado num freezer de açougue. Dava para ver a respiração saindo da boca no meio do verão. O silêncio caiu sobre a sala. E então, todos nós, ao mesmo tempo, viramos a cabeça para a porta da frente. Ela estava escancarada. E nós tínhamos um fechado, trancado. Na parede do corredor vimos algo impossível, uma sombra. A silhueta de alguém ou alguma coisa vindo em nossa direção. Rápido. A sensação era sufocante. Uma presença pesada tomou o ambiente.
Levantamos de um salto e corremos pela porta dos fundos. O ar quente da noite nos atingiu com força, como se voltássemos à realidade. Um dos meus amigos, ainda incrédulo, voltou até a porta da frente e estendeu o braço para dentro da casa. A sala ainda estava congelada. Depois daquela noite, ninguém teve coragem de voltar lá por alguns dias, nem mesmo a dona da casa. E mesmo depois, nada foi como antes. Me mudei pouco tempo depois, mas mantive contato com meus amigos. Eles contam que até hoje coisas estranhas acontecem na casa. Espelhos que mostram rostos que não estão lá. Sombras que se arrastam pelas paredes. E coisas que se movem sozinhas. Tudo começou naquela noite, naquela brincadeira. E tudo por causa de um deboche. Essa história aconteceu no outono de 2001, quando eu tinha 17 anos. Mas para entender o que se passou, você precisa voltar comigo até o começo, até a semente. Eu moro nesta casa desde os meus 7 anos, mas foi quando eu tinha apenas 5 que tudo começou. Foi o dia que eu, sem saber, destruí minha própria família. Naquela manhã, minha mãe saiu cedo para trabalhar. Algumas horas depois, uma mulher loira apareceu em casa com os 2 filhos. Eu não entendia nada sobre relacionamentos, traições ou promessas quebradas. Para mim, era só mais um dia. Mas então, a filha dela, Elisa, que tinha a mesma idade que eu, correu até mim com um brilho nos olhos. Adivinha o quê? A minha mãe e o seu pai estão se beijando. A gente riu, crianças de 5 anos achando aquilo o máximo. E foi com essa mesma empolgação inocente que quando minha mãe chegou em casa, eu contei para ela. Adivinha o quê? O que se seguiu foi um pesadelo. Minha mãe gritou, meu pai rugiu e eu fiquei ali paralisada, frágil como uma estatueta rachada, sem ar, com o coração esmagado pela culpa. Depois disso, fomos embora. Só eu e minha mãe. Para uma casa pequena, apertada, fria, longe dele, longe de tudo. Eu perguntava por ele todos os dias. Chorava, mas a resposta nunca vinha. Com o tempo, fui me tornando uma criança silenciosa, triste, pesada de dentro para fora. Aos poucos, minha mãe reconstruiu a vida. Encontrou alguém que nos deu estabilidade. Mas por dentro, eu continuava quebrada, carregando a culpa de uma inocência que teve o mundo arrancado antes da hora. Na escola, virei o alvo fácil. Na adolescência, me afundei. Bebia até não sentir mais nada. Buscava amor em todo lugar, mas só encontrava rejeição. Aos 17 anos, minha alma já parecia em ruínas. Foi nesse ponto que eles apareceram. Tudo começou com sonhos, vivos demais, reais demais. Criaturas negras, encapuzadas, sem rosto. Elas se arrastavam entre camas de hospital, observando os últimos suspiros dos moribundos. E às vezes acariciavam minha pele enquanto eu dormia. Eram como ceifadores, sombras da morte. E quanto mais fraca eu me sentia, mais próximas elas vinham. Esses sonhos se repetiram por dias, mas uma noite foi diferente. Eu estava deitada, cercada por elas na cama. Elas começaram a rasgar minha pele, a cavar meu corpo como se procurassem algo dentro de mim. Minha alma, meu ar, meu fim. Acordei banhada de suor, mas o pior ainda estava lá. Uma delas, parada, diante do meu armário, alto, imóvel, envolto em sombras tão densas que pareciam sugar a luz ao redor. Pensei que fosse um resquício do sonho. Esfreguei os olhos, mas ele continuava ali. Não conseguia respirar. O pânico me engoliu, minha voz sumiu. Meu corpo gritava por dentro, e então ele estendeu o braço, um gesto lento, como se dissesse, venha comigo. Demorou uma eternidade, mas eu consegui me levantar e correr para fora do quarto. O corredor parecia mais escuro do que o normal. O ar, mais denso. E mesmo depois de esfregar os olhos pela terceira vez, eu sabia que aquilo não era sonho. Você pode duvidar, pode rir, pode dizer que eu estou louca, mas você não estava lá. Eu estava.
E até hoje, toda noite antes de dormir, eu olho por cima do meu ombro, não por precaução, mas por instinto, porque aquela coisa nunca disse que iria embora. Essa história aconteceu no início da minha adolescência. Hoje tenho 30 anos, mas ainda consigo me lembrar de cada detalhe, como se tudo tivesse ocorrido ontem. Na década de 80, o bairro onde eu morava era um lugar tranquilo, quase parado no tempo. Os vizinhos se conheciam, se ajudavam e havia um clima de paz que fazia qualquer um se sentir seguro. Tudo mudou no dia em que a senhora Ana, nossa vizinha da frente, decidiu se mudar para a casa do filho. A ausência dela abriu espaço para algo diferente, algo que ninguém esperava. A casa da senhora Ana era enorme. Eu e meus irmãos a conhecíamos bem. Vez ou outra íamos até lá com a nossa mãe. Um longo corredor ligava a sala aos quartos, 2 de cada lado, com um banheiro no fundo. E lá fora, no quintal, um pé de abacateiro se erguia no canto esquerdo, como um guardião silencioso daquele lar. Depois que ela partiu, 3 irmãs se mudaram para a casa: Clara, Josefina e Marília. Marília era a mais nova e sofria de um mal no estômago. Hoje eu sei que era câncer. Os gritos começaram logo nas primeiras semanas. Eram gritos de dor, gritos que cortavam a madrugada como uma lâmina gelada. A pobrezinha urrava em agonia e seus lamentos ecoavam pelas ruas silenciosas, arrepiando até a alma dos mais céticos. As noites se tornaram longas, angustiantes. Alguns vizinhos rezavam em voz alta, outros apenas choravam em silêncio. Todos pediam a Deus que aquilo tivesse um fim. E o fim veio. Numa quinta-feira nublada, em que não se ouvia nem o canto de um único pássaro, Marília finalmente descansou. Achamos que seria o fim do sofrimento, mas estávamos errados, muito errados. Naquela mesma noite, perto das 11, os gritos começaram de novo, mas dessa vez, Marília já estava morta. Primeiro foram gritos fracos, quase sussurrados pelo vento. Depois vieram fortes, altos, contínuos, como se sua dor tivesse atravessado a barreira da morte. Os vizinhos tentavam encontrar explicações. Disseram que era molecagem, alguém pregando uma peça, mas na manhã seguinte vimos um caminhão de mudança estacionar em frente à casa das irmãs. "Por que estão se mudando?" perguntaram alguns, e uma delas, com os olhos fundos e a voz quebrada, respondeu: "Vocês não ouviram?" "Ora, isso foi só alguma criança fazendo brincadeira", disseram os vizinhos. A irmã olhou para todos e sussurrou: "Os gritos vinham do quarto da Marília, mas ele estava trancado." Aquela frase foi como um soco no estômago de todos ali. Um gelo percorreu minha espinha. As irmãs foram embora naquele mesmo dia, mas os gritos continuaram. Por 7 noites, sempre às 11 da noite, sempre do mesmo jeito. E então, no 7º dia, silêncio, mas não dentro de mim, porque até hoje, quando fecho os olhos, consigo ouvir os gritos. Gritos que não pertencem mais a este mundo. E se você acha que tudo tem uma explicação lógica, espere até ouvir os gritos da noite. Eles não pedem licença e não precisam da sua crença para existir. Essa história aconteceu em outubro de 1990 e foi contada pela minha tia. Naquela noite, ela acordou com o choro desesperado de sua filha, um bebê de apenas 5 meses. O quarto da criança ficava em frente ao dela, e assim que se levantou, ela foi até lá, pegou a neném nos braços, ninou por alguns minutos e a colocou de volta no berço. Em seguida, decidiu ir até a cozinha. Para chegar lá, era preciso atravessar a sala, que ficava no fim de um corredor escuro, e foi nesse momento, ao cruzar a sala quase silenciosa da madrugada, que algo a paralisou. Ela teve a nítida sensação de que alguém estava sentado no sofá. Seu coração disparou. Sabia que o marido ainda dormia. Então, virou-se lentamente para ver quem poderia estar ali.
e quase desmaiou. No sofá, com um sorriso imenso e sereno, estava sua irmã falecida, a mesma que havia morrido 8 anos antes, em 1982. Minha tia conta que as pernas fraquejaram e ela caiu ali mesmo, assustada. Mas ao olhar para a irmã, ouviu dela uma risada doce, brincalhona, exatamente como costumava rir em vida. "Vem, senta aqui comigo", disse a irmã com ternura. Sem entender o que estava acontecendo, tomada por uma mistura de medo, saudade e emoção, minha tia foi até o sofá e se sentou ao lado dela. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas ela não conseguia tocá-la. Era como se soubesse que aquele momento era frágil demais para ser interrompido. A irmã então começou a falar. Disse que após sua morte por um tumor cerebral, deixando um marido e 3 filhos pequenos, ela passou um tempo em tratamento espiritual, tentando se livrar dos traumas da vida e da doença. Contou que agora já estava melhor. Tinha de novo os cabelos longos que tanto amava, mas por muito tempo ainda conservava a aparência do fim, pálida e com a cabeça raspada. Disse que estava feliz e que vinha ajudando crianças desencarnadas a se recuperar. A conversa seguiu e minha tia perguntou se ela sabia da situação do marido viúvo, que na época estava muito doente, desenganado pelos médicos. A irmã apenas assentiu com a cabeça e respondeu: "Não se preocupe, o sofrimento dele está perto do fim." Nesse instante, o choro do bebê voltou a ecoar pelo corredor. Minha tia não queria sair dali, mas a irmã a aconselhou: "Vá cuidar dela. Eu consegui o que queria, te contar tudo isso. Não podia mais fazer isso só em sonhos." Disse ainda que se comunicava com todos que amava, com os filhos, o marido, as irmãs, e que se sentia verdadeiramente feliz, sempre que era lembrada com carinho. Minha tia então se levantou, ainda em prantos, e correu para o quarto da filha. Pegou o bebê nos braços e voltou apressada para a sala. Mas o sofá estava vazio. Ela sentou-se ali, com a filha nos braços, e chorou. E foi nesse momento que acordou. Sim, era um sonho, ou pelo menos deveria ser. O choro da filha ainda ecoava pela casa, exatamente como no sonho. Mas ao invés de correr para o quarto da neném, ela foi direto à sala. E claro, não havia ninguém. Mesmo assim, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Como se ainda sentisse a presença, o cheiro, o calor daquela irmã que partira anos antes. Ela então foi até o quarto, pegou a filha e a amamentou, com o coração apertado e a alma atravessada por algo que ninguém consegue explicar. O viúvo da minha tia falecida, ele morreu 2 anos depois, em novembro de 1992. Desde criança eu sempre fui sensível ao que muitos chamam de sobrenatural. Sentia presenças, ouvia sussurros que ninguém mais ouvia e acreditava, com cada fibra do meu corpo, que o mundo ao nosso redor guarda coisas que não conseguimos ver. Mas foi só depois de me mudar para meu novo apartamento que essa crença se transformou em certeza e em pavor. A princípio, tudo parecia perfeito. O lugar era lindo, iluminado, silencioso, mas aquela paz não duraria. As primeiras semanas foram marcadas por ruídos sutis, arranhões vindos de dentro do armário, portas que se abriam e fechavam sozinhas, passos arrastados cruzando os corredores vazios. Eu me convencia de que era só minha imaginação. Mas no fundo, eu sabia que não estava sozinha naquele lugar. As coisas pioraram de verdade quando meu namorado passou um fim de semana comigo. Ele estava assistindo TV na sala enquanto eu preparava algo na cozinha. De repente ele gritou. Corri para ver o que tinha acontecido e ele me olhou, pálido. Disse que sentiu o ar ao redor dele gelar, como se uma nuvem de frio o envolvesse. E então, algo invisível lhe deu um soco no rosto. Um soco real, forte. Ele levantou, olhou ao redor, mas não havia ninguém. Só ele e aquilo.
Uma semana depois, voltei do trabalho e encontrei meu apartamento totalmente revirado. Sofás tombados, objetos pelo chão, mas nada havia sido roubado. A polícia foi chamada, investigaram, mas não encontraram sinais de arrombamento. E só eu tinha as chaves. A única explicação que restava era a pior possível. Eu estava sendo assombrada. O tempo passou. Um mês sem incidentes. Comecei a pensar que aquilo tinha terminado, mas estava enganada. Numa noite qualquer, senti um vento gélido passar por mim e uma força invisível agarrou meu ombro e me empurrou violentamente para trás. Caí no chão, batendo por pouco a cabeça na quina da mesa de centro. Eu não estava segura, nem um pouco. Foi então que as vozes começaram. Sussurros roucos e ameaçadores que só eu ouvia. Eu vou acabar com você. Eu quero cortar você. Tentei de tudo. Caminhadas, música, yoga, qualquer coisa que distraísse minha mente. Mas nada funcionava. As vozes estavam em todo lugar e cada vez mais nítidas. Me diziam para sair dali. Mas eu queria entender. Já estava envolvida demais para simplesmente desistir. A obsessão tomou conta de mim. Passei noites acordada, vigiando as sombras, seguindo ruídos, tentando descobrir de onde aquilo vinha. E sempre que eu ia ao depósito da garagem, onde guardava algumas caixas, as vozes ficavam mais altas, mais próximas. Até que um dia eu segui as vozes. Elas me levaram até um quartinho no fundo da garagem. Uma porta velha, esquecida. Quando a abri, tudo ficou em silêncio. Acendi a luz, mas ela piscou algumas vezes e se apagou. O quarto mergulhou em trevas. Abri mais a porta para a luz da garagem iluminar o interior. Entrei. Vassouras, caixas, rodos. Nada fora do comum. Mas quando eu estava saindo, vi algo. Uma sombra. Não era a minha. Fugi dali. De volta ao apartamento, percebi que aquela história tinha raízes muito mais profundas do que eu podia imaginar. Passei a conversar com os moradores mais antigos do prédio. Fui cautelosa. A maioria desconversava. Outros apenas confirmavam ter notado coisas estranhas. Até que um deles, já idoso, me contou o que aconteceu ali, anos atrás. Aparentemente, naquele mesmo quartinho da garagem, houve uma tragédia. Um casal. O marido descobriu que estava sendo traído. A mulher planejava fugir com o amante. Num acesso de desespero, o homem a matou ali mesmo e depois tirou a própria vida. Dizem que encontraram na parede do depósito, escritas com algo escuro e seco, as últimas palavras dele. Se eu não posso ter ela, então ninguém mais pode. Naquele momento, tudo fez sentido. As vozes, a presença, a raiva, o espírito daquele homem ainda estava ali, preso, perseguindo, revivendo sua loucura e agora me escolhendo como testemunha de sua eternidade sombria.